Torcedor rubro-negro, bom dia, seja bem-vindo ao canal. E que vitória, o básico bem feito e a gente assumiu a liderança do grupo. Flamengo em primeiro, Chelsea em segundo. Beleza? Crédito de imagem aqui, ó, ESPN Brasil, Grupo Disney. Eu tenho aqui um corte do F360 e tudo que envolve o nosso Flamengo. Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla para ajudar a gente. Caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações. Chega dando like porque ajuda demais, eu agradeço, beleza? Compartilha, comenta, diz aí o que você achou desse jogo. E que estreia, hein? O Flamengo fez o básico bem feito, é isso. E tava poupando, hein? Igual o Chelsea. Estão pensando no próximo jogo. E é aí que tá. Vai ser um jogaço sexta-feira, beleza? Bora lá. A gente vai acompanhar o que disseram personagens da estreia do Flamengo com o Jorginho em campo jogando bem. Vamos lá. Uma vitória muito importante para começar o torneio. É sempre uma estreia, é sempre muito complicada, porque ainda mais num torneio como esse, em que a gente não é acostumado a jogar com as equipes, a gente conhece pouco dos jogadores. Os jogos que eles tiveram na Tunísia, a maior parte deles, eles dominavam todos os jogos pela superioridade que eles têm no campeonato lá. Então a gente não sabia se eles viriam com a mesma postura. Então, infelizmente, acho que a gente entendeu rápido o jogo, conseguiu criar as oportunidades, conseguiu fazer o gol, conseguiu colocar o nosso jogo. A gente sabe que se não toma gol, está mais perto de vencer. E isso que a gente tentou hoje e tenta sempre. Sabemos que é muito difícil dañar o Flamengo e isso também é por conta do time todo. Ter a possibilidade de fazer duas defesas, uma com o pé, uma entrada, e estou aí para dar segurança no time, para ajudar todo mundo aí atrás quando a bola chegar. O time não tem 11 titular, a gente tem que estar focado no grupo, em fazer o melhor, sempre que o Felipe pede, estando titular ou não, e eu estou aqui para poder ajudar. Vindo do banco, ou jogando titular, vai ser um jogo totalmente diferente, mas um jogo aberto, né? Onde o Chelsea joga e deixa jogar também. E a gente, é o jogo que a gente gosta, mas a gente tem que ter bastante atenção, porque estamos falando de um time europeu, um time muito forte. Tá aí, achei legal as falas, viu, professor Celso? O Bruno Henrique, histórico jogador rubro-negro, mostrando humildade. Se não tem problema, venho do banco, quero ajudar. Léo Ortiz mostrando que estudaram o adversário tunisiano, falando inclusive características do Esperance lá no campeonato local. E também o Rossi falando em mais um clean sheet. A importância de não levar gol, professor. Rossi que apareceu talvez no momento do jogo mais difícil, né? Quando estava 1-0, ele faz uma belíssima defesa. Mas no todo o Flamengo fez uma bela partida. Primeiro tempo, o Eugênio já trouxe números aqui de controle de bola. Faltou um pouquinho mais de efetividade de lances de gol, inclusive no próprio primeiro tempo. Mas uma atuação bastante consistente. O Esperance, no habitat dele, era isso que o Léo Ortiz lembrou, né? Era um time acostumado a propor jogo, contra o Flamengo não seria isso, mas o Flamengo controlou muito bem a partida, correu aquele risco no lance que o Rossi participou, belas atuações individuais. O Jorginho parece que já jogava no Flamengo. Nem parecia que estava estreando espetacular ontem, né? Então, linda assistência, hein? Participando muito bem do jogo. O Bruno Henrique entrou depois, até a expectativa é que ele saísse jogando, né? Não foi o que aconteceu, entrou o Pedro, mas depois ele também entra, contribui. Um Flamengo muito coeso durante esse jogo, um jogo. Não foi um jogo fácil, não é um adversário fácil, mas o Flamengo tornou o jogo mais fácil para ele pela qualidade que tem. E esse gol parece que é fácil dar esse tapa do Jorginho e essa bela finalização do Luiz Araújo. Olha a curva, que beleza. Mas não é fácil. É fácil para quem sabe, viu, professor? Eu tô uma vida inteira tentando fazer isso. Então. Eu fiz algumas vezes quando eu jogava bola na praia, lá em Santos. Eu fazia assim, mas lá na praia é mais fácil. E difícil é pegar uma bola dessa também, campo eu nunca... que é a minha especialidade, eu tentar pegar uma bola dessa. Não me peça imagens, tá? Eu fiz, mas não peça imagens. Eu gostei muito do jeito que o Flamengo dosou o jogo ontem. É claro que teve aquele risco, principalmente no lance do Rossi. Mas até para isso conta com um goleiro ali que está lá para isso, para salvar a bola do jogo. Acho que o rubro-negro se sentiu confiante,
E talvez até confiante demais, aquele que assistiu o jogo do Chelsea, não será o mesmo Chelsea. Né? O Chelsea não vai tirar o pé, não vai dosar como dosou contra o Los Angeles. Vai jogar muito mais atento contra o Flamengo. Professor, eu gosto de pedir notas. Você é professor, além da sua atuação na universidade, nas escolas, etc., na sua vida, você está habituado desde a época da revista Placar e hoje aqui no ESPN Bola de Prata você dá muitas notas. Nota para Jorginho, professor, que estreou ontem, por favor. É época de notas, fim de agora, semestre, é época de notas. E época de chorar nota também, às vezes, né? De muita gente, aquela chorada. Notas e faltas. Mas como o Jorginho não faltou Jorginho, ontem, com a nota de ontem, ele estaria na média, acima da média, ficaria de recuperação? Acima da média. Eu acho que até pela não expectativa para alguém que está estreando, ele causou uma ótima impressão. Eu daria um 8,5 para ele. Olha, 8,5, tá bonzinho, né? Tô. Nessa época eu tô bonzinho. Que é a época que... Acho que é uma boa nota. Benevolente. Mas esse meio por conta da surpresa... Não, da surpresa de como ele entra. E a fluência, né, que ele teve no jogo. Pareceu bem à vontade jogando ali no meio campo do Flamengo. Também gostei. Em casa, né? Tanto que o momento em que o Jorginho sai, aos 30 do segundo tempo, ele tinha 104 toques na bola, a mesma marca do Léo Pereira. Foi o jogador que mais tocou na bola do Flamengo. Depois ele é superado, né? Porque ele não jogou os 90 minutos, mas eu acho que ele sentiu muita vontade. A capacidade dele de ter muita visão, acho que isso fica muito nítido, né? Antes de receber a bola, ele já tá olhando, percebe o movimento do Luiz Araújo. E às vezes, assim, é um domínio rápido, um toque, às vezes ele nem precisa dominar. Então, acho que isso ele agrega demais, assim, a fluência que ele dá permite que a dinâmica funcione e esteve muito à vontade. Eu também acho que um dos pontos positivos do Flamengo foi a estreia do Jorginho. Mas quantos passes você falou? 104 toques na bola. 4 ações com bola. Ele foi o líder enquanto esteve em campo. Isso, empatado com o Léo Pereira. Pouquíssimos errados. Sim. Como mostra a tela que vai aparecer agora para então ajudar a sua análise do Eugênio, do professor. Olha, os vermelhos... Esse não é aquele jogo de varetinha, de... Como é que é o nome daquele jogo? Pega vareta. Pega vareta, lembra? Parece, mas não é. As vermelhas são os erros. Então, tá visível ali que ele acertou quase tudo, não errou quase nada nesses 104 aí, hein, André? Exato. 92% de acerto. Foram, se eu não me engano, 99 passes, se eu não me engano, ele acertou 92. Acho que ele errou 7, se eu não estou equivocado. E o que eu acho que me chama a atenção mais, porque isso a gente está acostumado. O Jorginho, lógico que ele não liderava estatística no Arsenal, porque ele era reserva, não atuava com tanta frequência. Mas quando ele era um jogador titular, ele sempre estava entre os líderes de toque na bola no campeonato, então é a característica de jogo dele. Para mim, o que mais chama a atenção é a zona do campo onde acontecem esses toques. Eu imaginava o Jorginho muito mais preso na base do meio de campo do Flamengo, com o Pulgar se movimentando, mas acho que houve muita inversão. Se movimentou bastante, né? Exato. Tanto que você olha de onde ele dá assistência pro gol, muito próximo à área. E ele é um jogador que, se você pegar os números recentes, tem mais gols por causa de bater pênalti muito bem, mas não é um cara tanto da definição das jogadas. E aí ele estava mais próximo dessa área ali, né, na hora da assistência. Mas eu admito, talvez um pouco crítico, que eu esperava um pouco mais da estreia do Flamengo. Não achei ruim. Acho que teve o controle da posse de bola, né? O professor e o Eugênio já trouxeram isso. Acho que os primeiros 30 minutos de jogo foram muito bons, de domínio total, de posse de bola, de criar oportunidades. Depois baixa um pouquinho o ritmo. O que faltou, ou o que você acha que o Flamengo poderia ter feito melhor? Eu acho que poderia ser mais incisivo em alguns momentos. Eu senti muita falta de participação do Pedro. Acho que ele ficou um pouco, em alguns momentos, desconectado. Até teve 3 finalizações, mas não participou tanto. E no segundo tempo, a equipe do Esperance soube explorar muito bem as costas do Varela. O Varela que subiu até mais do que se imaginava, assim, teve muita liberdade para atacar. Os dois laterais, né? O Ayrton Lucas também ofensivamente participando muito das jogadas de ataque. E aí o Belair, ele não estava voltando tanto no segundo tempo para recompor, e foi ali onde ele criou as melhores oportunidades do Esperance. O segundo gol do Flamengo acho que resolve a partida. Acho que era o momento em que ele mais corria risco, e aí saiu o segundo gol. Um momento perigoso ali, né? Assim, eu acho que até o Chelsea tomou mais susto que o Flamengo. Só que o Flamengo, não é que ele, assim, não vou falar susto, mas assim, em algum momento o jogo, olha, começou a... Um momento de instabilidade. Aquele
você fica meio ressabiado, mas não que o Flamengo deixou de controlar a partida. Acho que o 2-0 ele reflete bem o domínio do Flamengo de uma forma geral, mas pensando pela diferença técnica, acho que talvez o Flamengo pudesse ser mais incisivo, mais efetivo também, por isso que eu esperava mais. Acho que a estreia é positiva, tem todo o peso de estreia, até porque recentemente o Flamengo caiu em semifinal, né, de Mundial com o Al Hilal, então acho que você já tem essa vitória logo de cara para quebrar um pouco o gelo, não correu tantos riscos, foi uma vitória justa, como eu falei, mas pensando na diferença técnica, pelo domínio que teve ali no começo da partida, acho que poderia ser um jogo em que o Flamengo encaminhasse mais a vitória. E só para completar, a gente fala muito do Jorginho, é verdade, mas mais uma vez o Arrascaeta artilheiro, né? Não para de fazer gol, e grande atuação do Luiz Araújo. No momento que os homens da frente ali não vivem grande fase, todos eles, assim, no geral, né? Pedro, Bruno Henrique, Michael, gol, né? Everton, Cebolinha, o Luiz Araújo é o cara, acho que individualmente tem se destacado ali dos atacantes do Flamengo. O gol relativamente cedo, né? A altura dos 15 minutos, um pouquinho depois, né? Ajuda a tirar a carga, ajuda a jogar mais leve, ajuda a conduzir a partida de um jeito que você não conduziria se a agonia do gol que não sai se prolongasse. Então tudo isso ajudou, mas essa falta de efetividade que o Donk falou, para mim foi o senão. Quando acaba o primeiro tempo, na minha resenha com o Daniel, meu filho, então estávamos discutindo sobre isso. Sim, foi um bom desempenho. O primeiro tempo foi bom, eu gostei. Em termos de resultado, de ter chegado perto do gol mais vezes, faltou isso. E no segundo tempo, essa questão do lado do Varela, que mostrou-se o lado forte do Esperance, ali deu susto. Aquela bola que o Rossi pega é fundamental para o resultado da partida e para tudo que a gente está falando aqui. Verdade. Eu acho que eu pensei assim, tamanha superioridade do Flamengo no jogo, a diferença de qualidade entre as equipes, o Flamengo poderia até ter ampliado a vantagem antes, não ter corrido aquele 1 ou 2 lances que ele teve de risco ali. De qualquer maneira, foi uma vitória tranquila. Eugênio Leal, o professor Celso foi bonzinho demais com a nota no Jorginho. O André Donk foi muito rigoroso ao dizer que o Flamengo poderia ter jogado melhor? Diga lá, Eugênio, e traga também a sua análise, por favor. Bel, olha, eu acho que a vitória sobre o Esperance era esperada. Começou bem, Eugênio. Começou bem. Eu entendo o professor, acho que o Jorginho fez uma atuação que deu a todos a impressão de que ele já estava no clube antes. E isso é mérito da contratação. Não à toa o Flamengo está atrás do Jorginho já há meses. Desde a chegada do José Boto, né? Eles identificaram que o Jorginho era um jogador com a característica que se encaixava no meio-campo do Flamengo. E foram trabalhar esse jogador, foram buscar esse jogador e colocaram. Por isso, a gente não percebe nenhuma diferença. Pelo contrário, o Jorginho jogou melhor do que vinha jogando o De La Cruz e dificilmente sairá do time quando o De La Cruz tiver condições de voltar. Essa é uma questão. Porque ele consegue dar mais mobilidade ao time do que o De La Cruz, que não tem jogado um grande futebol. Tem sido quase que burocrático o De La Cruz nessa temporada. E o Jorginho foi mais. O De La Cruz já está há tanto tempo, e aí chega o outro jogador, que obviamente é muito bom, todo mundo conhece, mas em um jogo já rende mais do que o outro que está lá há um tempão. É isso. Não é curioso? Porque o De La Cruz não vem bem desde a Copa América do ano passado. Lesões, problemas físicos e tal. Não está conseguindo jogar. E o Jorginho chegou lá, deu assistência, né? É um posicionamento que você raramente vê o De La Cruz fazer. Chegaria ao lado da área pela direita e fazer o passe. Então ele ajudou o time, ele entregou mais para o time do que o De La Cruz vinha entregando. Mas eu acho que é isso, porque é um jogador que foi pescado. É a contratação que não é a esmo, é uma contratação certeira. Estudada, né? Estudada. Aquela que você cirúrgica. Eu quero um jogador para fazer isso. Esse cara vai chegar e vai entregar. Então foi muito bem. Não vai sair do time, assim. O De La Cruz está inteiro. A não ser que seja por questões físicas. Sequência de jogos e tal, mas eu acho que ele já mostrou mais do que o De La Cruz no jogo de ontem. O Flamengo foi aquele que a gente conhece. Um time que começa muito forte, subindo marcação, pressionando, saída de bola do adversário, sufocando o adversário. É assim em praticamente todos os jogos, né? Acho que o que impressionou foi que ele, num ambiente diferente, num Mundial de Clubes, fora de casa,
contra um time que estava apoiado por uma grande torcida. Impressionante a torcida do Esperance ontem. A do Flamengo também estava muito grande, mas a do Esperance acho que conseguiu fazer mais barulho ali. A toada deles é a mesma. Se o time está no ataque, na defesa, no meio campo, se está para fazer o gol, se está para tomar o gol. É a mesma toada da musiquinha deles. Eles não mudam. Então, assim, o Flamengo não sentiu nada do ambiente externo, ele jogou o jogo dele. Sabe, é o jogo de imposição. O primeiro tempo foi... O que a gente acha é o seguinte... Controlou o jogo, não permitiu nada no primeiro tempo ao Esperance, mas, por outro lado, finalizou menos, criou menos situações de gol do que a gente imaginava a partir do controle de bola que o Flamengo teve. E é algo que também acontece muitas vezes no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem a bola, mas ele não consegue gerar tantas situações de gol como poderia. Eu acho que a questão de incluir mais o Pedro nisso é um problema que eu acho que tem a ver com o fato de o Pedro ter voltado de lesão ao longo do semestre, não ter ainda se fixado exatamente como o titular do comando do ataque. Para mim, o Felipe Luiz esse ano, na ausência do Pedro, a primeira parte, com o Bruno Henrique ali na frente, ele moldou o Flamengo para o Arrascaeta ser o cara da finalização. Tanto que o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo no ano. E ontem, mais uma vez, foi ele que apareceu livre na área. Ele tem um senso de colocação muito bom. Ele percebe que os zagueiros estão mais marcando realmente o centroavante. Ele consegue sempre um espaço na área para finalizar. E ele pega muito bem na bola, não é fácil, não. Mas fez um gol fácil. Ele tem calma. Além de categoria, ele parece muito frio na hora de finalizar, né, o Arrascaeta? Porque tem muita gente que numa bola como aquela daria um bico na arquibancada. Não, ele consegue colocar no gol. Então, é um time que está moldado para isso. Só que acho que a grande impressão é essa, né? Poxa, poderia estar gerando mais gol, mais situação de gol. E aí, no segundo tempo, desculpa, o time perde um pouco do vício. É claro que tem os movimentos do time adversário também, né? Que abriu um jogador de cada lado, veio com modificações no intervalo, e especialmente ali pela ponta esquerda com o Belaïli, ele consegue o tempo inteiro tá gerando problemas no segundo tempo para o Flamengo, que começa a perder algumas bolas no meio de campo que não estava perdendo no primeiro. O adversário sobe marcação, que é uma questão para o Flamengo. Está acostumado a ver os adversários baixarem sua linha, ficarem ali atrás com medo. Quando o adversário, o Central Córdoba, deu uma aula disso no Flamengo, no Maracanã, quando ganhou, sobe a marcação, pressiona lá na saída de bola. O Flamengo tem alguma dificuldade. E ele começou a ter um jogo no segundo tempo, no meio do segundo tempo ali, que estava preocupante. O time adversário foi crescendo, foi finalizando. Tanto que no primeiro tempo finalizou uma vez só, no segundo tempo finalizou 5 vezes. E aí o Felipe Luiz começa a mexer no time. Quando ele mexe no time, ele não tem mais aquele controle de jogo, ele passa a colocar jogadores que são mais verticais. Então, entram jogadores como o Bruno Henrique, como o Michael, como o Plata, que não são exatamente jogadores de troca de passe, mas são jogadores mais de velocidade. O Flamengo consegue o gol, uma belíssima jogada, um passe magistral do Jorginho. Por isso eu concordo com o prof, a nota tem que ser boa para ele. Não é um passe simples, não. Você vê que a velocidade que ele dá o passe, velocidade de precisão, mas a velocidade é o que quebra a defesa. A defesa está esperando ele dominar para pensar, ele já toca de primeira. E a velocidade em todos os sentidos, de raciocínio e de execução, né? Exato. Eu acho que a nota aumenta, eu concordo com a nota muito boa, por causa da circunstância. Qual é a circunstância? Uma estreia. O cara nunca jogou com esses caras. E no momento difícil, Quantos jogadores estreiam assim, parecendo que tá jogando há meses ou há anos com E é o gol que resolveu o jogo. O cara matou o jogo ali. Ali matou o jogo, exato. E ali, a bela finalização do Luiz Araújo. Quando ele chega, se falava muito das valências dele, não como esse quase meia que ele se apresentou. É verdade. Como um volante. É um ótimo ponto. Toda hora se falava dele como volante. Ele é mais que isso. E eu lembrei do nosso critério placar, 10 para Deus, 9 para Pelé. Daí para baixo a gente estuda. Pelé não era um deus da bola? 10 para Deus, 9 para Pelé. Da bola, especificamente. No geral, é só para Deus. Mas é isso, eu achei uma boa estreia do Flamengo. Com os sustos que levou ali no segundo tempo, não foram tantos, mas aquele ponto esquerdo ali deu trabalho, mais do que se imaginava. Mas ganhou 2-0, tira o peso da estreia e vai para o jogo com o Chelsea para tentar
por que não, né? Tentar o primeiro lugar do grupo. Né? Já. Viu que dá para ganhar do LAFC. Então o Flamengo vai passar de fase, provavelmente, é quase certo. E aí tentar se conseguir o primeiro lugar. É claro que o buraco é mais embaixo, é uma outra circunstância. Daqui a pouco a gente pode falar sobre o jogo do Chelsea. Mas tem que pensar nisso, tem que sonhar com isso. É importante o primeiro lugar para fugir do Bayern, não é isso? É. Porque aí, ontem nós tivemos uma amostra de Boca e Benfica, apesar do equilíbrio entre eles, um jogo mais acessível ao Flamengo do que o Bayern, né? Você já vem de uma chave com o Chelsea, aí cai com o Bayern. Não é fácil, né? Então, ser primeiro seria muito interessante. Estreou com 10-0 sobre o Auckland, né? Vamos com números de Chelsea e de Flamengo? Então vamos lá, já está na nossa tela. Eles vão se enfrentar na próxima rodada. E a gente tem os números do Flamengo contra o Esperance e do Chelsea contra o LAFC. Posse de bola, olha aí, ó. Semelhantes os números, né? Flamengo 68%, Chelsea 65%. Finalizações, o Flamengo teve 11 contra o Esperance, 4 certas. O Chelsea teve mais destaque, né? Nesse quesito, porque teve 17 e 6 certas. Grandes chances mais do Chelsea, finalizações sofridas. O Chelsea sofreu mais. Finalizações certas sofridas. O Flamengo parece que foi menos ameaçado, né? A gente pode dizer assim, pelo Esperance do que o Chelsea contra o LA. E, na verdade, os dois foram muito pouco ameaçados, né? Tem uma diferença de números, mas nenhum dos dois sofreu para vencer. São os números, Eugênio, já que você já tinha introduzido o assunto, Flamengo e Chelsea. Dá jogo para o Flamengo? Porque a gente sempre coloca o europeu em cima, acima, porque a gente sabe que a Europa está acima do futebol sul-americano. Mas nesse confronto dá jogo? Olha, Abel, vamos ver como é que vai ser. Se a gente olhar as atuações de ontem, né, o Chelsea não teve uma grande atuação contra o LAFC. Então, a partir daí, de repente dá. O Chelsea não conseguiu colocar em campo a velocidade, a intensidade que a gente está acostumado a ver na Premier League. Foi um time um pouco mais lento, claro. O primeiro tempo foi até um jogo parecido, né, que controlou o primeiro tempo completamente. No segundo começou a sofrer uns sustos a mais do que era o esperado nas transições em velocidade. Tentar entender. Claro, o Chelsea é um time que tem belos valores, alguns jogadores muito bons, de muita qualidade. O Pedro Neto, que fez o gol, para a jogada de velocidade, ele é impressionante o português. Já no Wolverhampton fazia muito bem essa jogada, então para o Flamengo, que muitas vezes gosta de jogar com linha alta, pegar um cara desse no contra-ataque é muito perigoso. É um jogador que tem realmente muito talento para isso. Eu acho que o Chelsea melhorou quando trocou o centroavante, né, o Delap no lugar do Jackson. Até o Jackson participa do lance do primeiro gol. Que deve ser até uma tendência para a próxima temporada, essa troca ali no ataque. Mas é um jogador que se movimenta mais, dá mais opções para o time. Não sei se ele vai ser titular contra o Flamengo. Saiu do banco ontem. O Enzo também saiu do banco, até porque vinha de seleção argentina, mas esse com certeza será titular contra o Flamengo. O Enzo Fernandes, que faz o segundo gol. O segundo gol passa pelos dois, né? Cruzamento de um para a finalização do outro. Dois jogadores que saíram do banco. Mas talvez o Chelsea já entre com uma intensidade maior contra o Flamengo, entendendo que é um adversário mais difícil. Eles sabem que é um adversário mais difícil do que o LAFC. Talvez já entrem com um ritmo, com uma intensidade diferente. É um grande jogo. O Chelsea é muito bom time. Não é o PSG, que é o melhor time, para mim, hoje do mundo. E eu acho que o Flamengo pode sonhar com tentar alguma coisa. Por que não? Não é garantia de nada. Acho que o Chelsea vai jogar mais contra o Flamengo do que jogou contra o LAFC. Mas a gente precisa ver no jogo se o Chelsea conseguirá alcançar um nível mais próximo do que ele mostra na Premier League, entendendo que é uma outra circunstância, é um outro país, é um outro gramado, é um outro clima, é um outro momento de temporada. Então, tudo isso interfere no desempenho do time.
O Chelsea, de fato, não é o PSG, não é o Real Madrid, não é o Bayern, mas ele também não é o Porto, não é o Benfica. Eu acho que é um time que oscilou na última temporada, é verdade, arrancou muito bem com o Maresca, que iniciou o seu trabalho na última campanha, ele só está 1 ano no cargo, teve uma queda que eu acho que era até natural pela presença, é um time extremamente jovem, foi muito jovem ao longo de toda a temporada, e era natural essa oscilação, mas ele termina bem a temporada. Então a gente fala, o Chelsea foi regular, é uma verdade em relação à temporada, de uma forma geral. Mas é um time que foi se encontrando com uma base ali do meio de campo, quando precisou o Lavia voltando, sendo uma peça importante, de até o Moisés Caicedo sendo deslocado para a lateral, ou com o Caicedo e o Enzo fazendo a dupla, nem dupla de volantes, né? Porque o Enzo tem jogado mais à frente, mais próximo do Cole Palmer. Inclusive o Enzo Maresca falou muito ao longo da temporada que ele tinha pedido muito pro Enzo fazer esse movimento, ele aparecer na área para definir, como foi o gol dele contra o LAFC. É um time que acho que foi encontrando a base titular ao longo da temporada, tanto que mesmo com uma disputa acirrada por Champions League, ele conseguiu essa classificação. Então é um Chelsea para mim que claramente é favorito contra o Flamengo, isso para mim é nítido, mas é um Flamengo que para mim tem condições de competir. Assim, seria uma surpresa vencer. Você consegue imaginar ou me dizer o que o Flamengo teria que, não sei se mudar é a palavra certa, o verbo certo, mas fazer a mais para ter um jogo equilibrado e tentar vencer o Chelsea? Eu acho que fazer de diferente do que ele faz normalmente, mais intenso? Eu acho que se adaptar ao adversário pela qualidade, até porque o Chelsea, com o Maresca é um cara que foi auxiliar do Guardiola, bebeu ali da fonte, tem muita, ainda com as suas diferenças, mas tem muito do jogo. É um time que procura ter muita posse de bola, também marca muito alto. Então, acho que talvez o Flamengo não vai ser o protagonista como ele está acostumado, mesmo quando ele não joga bem ou não vence, o Flamengo sempre tende a ser o protagonista, tanto na questão na posse de bola, na marcação alta. Eu acho que ele não vai ser o protagonista no jogo contra o Chelsea. O que ele pode explorar, e acho que ele tem condições... Estou pensando, o Felipe Luiz tem que pensar uma estratégia diferente, um jogo, uma maneira de jogar diferente. Não necessariamente... Pelo adversário, ou não? Eu acho que sim, assim, talvez da forma como vai ser o jogo, mas não necessariamente mudando taticamente, da forma como joga, a formação tática. Na questão de escalação, eu imagino que seja um jogo muito mais interessante pra você ir com o Bruno Henrique do que com o Pedro, que acho que você vai ter mais espaço para atacar nas costas. Exato. Transição. E até porque o Chelsea, uma das dificuldades, com o Maresca ele tem a saída, joga muitas vezes no 3-2-5 quando tem a bola, né? Um dos laterais faz a linha com os 2 zagueiros, o outro volante o outro lateral vai como volante. Às vezes quando perde a bola, até a recomposição dessa lateral você consegue incomodar. Se você pegar a final da Conference, é que jogou o Malo Gusto, que é o reserva, né? O Reece James é o lateral titular, ou às vezes quando ele joga com o Moisés Caicedo. O Malo Gusto é um lateral que é o reserva, mas tinha muita dificuldade defensiva. O Betis, ali com o Exausuli, aproveitou muito quando recuperava a bola nas costas do Malo Gusto, que às vezes errava na saída de bola. Então, as costas da defesa pelo lateral era onde o Chelsea era um pouco mais vulnerável. Então, acho que pode ser um espaço que o Flamengo pode aproveitar. Talvez você tenha um jogador que nem o Bruno Henrique para atacar mais espaço, aproveitar, até porque o Chelsea joga com linha mais alta, pode ser o caminho. Mas eu imagino mudando um pouco o estilo, às vezes não subindo tanto a marcação, não tentando ser tanto protagonista do jogo, porque esse também é um adversário que busca isso e que, assim, olha o dinheiro, olha o quanto que o Chelsea gastou para montar o seu elenco. Então é natural que se imagine um Chelsea favorito em relação ao Flamengo. Mas eu acho que há condições do Flamengo competir. Acho que pode imaginar, assim, uma vitória do Flamengo, um empate, embora não seja o mais provável. Acho que o Chelsea é mais qualificado, mas o Flamengo tem condições de competir. Se preparar muito para isso, né? Porque primeiro é um jogo de pegada e de atenção de todo mundo. Então, de cara, não dá para entrar com o Pedro. Porque aí falta um cara para essa atenção coletiva. Segundo, essa coisa que o Eugênio lembrou, se 10 passam para o Pedro Neto, como o Flamengo, não vou dizer um dos pontos falhos, mas é algo que o Flamengo às vezes proporciona aos seus adversários. Também não pode. É um jogo, antes de tudo, de atenção. E essa coisa de não ser protagonista... De erro mínimo. Para o Flamengo... Erro zero, né? Erro zero, efetividade na frente absoluta, como soa acontecer com os brasileiros nos últimos confrontos com europeus, principalmente em mundiais. E tem que ser muito atento o jogo inteiro. Tem que ter participação de todo mundo. Por isso, de cara, já não dá. Esse Pedro que está jogando hoje...
Ele é fatal num jogo contra um adversário desse. Você contar com um jogador a menos ali. Porque o Pedro hoje é um jogador a menos nesse sentido coletivo. No sentido de então eu já mexeria na escalação, de cara. E na postura, aquela atenção. Não dá para contar. O Chelsea contra o Flamengo não será esse Chelsea indolente que foi no jogo contra o Los Angeles. Porque tem semelhanças entre os dois jogos, mas o Flamengo em nenhum momento foi indolente. O Chelsea foi. Fez o gol e baixou, né? Ele tirou o pé de uma maneira que ele não vai tirar contra o Flamengo, porque ele não é bobo. Ele sabe que corre mais riscos. Bom, o vídeo é isso aí, galera. E parabéns ao Flamengo, porque hoje, nesse momento, nós somos o líder do grupo. Não é o Chelsea. O Flamengo fez por merecer e você vê que os dois times, o Chelsea e o Flamengo, jogaram aquele jogo poupando energia, poupando o jogo, porque o jogo que importa é esse aqui, ó. Aquele ali, ó. Vai ser um jogaço na sexta-feira. Ontem, o Esperance, cara, não foi aquilo que a gente imaginava. Eu achei que eles iam pra cima do... O Flamengo dominou, jogou aquele jogo cadenciando o jogo, né? Com o gesto ali, todo mundo trocando, voltando aquela bola, fazendo a triangulação sempre ali entre os volantes, zaga, e raramente aquela objetividade. Foi lá uma vez, fez o gol, foi lá algumas vezes, mas chance mesmo foram poucas. Foi lá e fez. Você via que tinha algo ali a esconder. O Felipe é inteligente, o Felipe Luiz, e a gente confia nele, porque o Flamengo vai pra cima e a gente vai ganhar esse jogo aqui, ó. Esse jogo a gente vai ganhar. Tem que só trocar o Pedro. O Pedro, é verdade. O Pedro não dá pra jogar com um time que é rápido e veloz que nem o Chelsea. Ali vai ter que ser o Bruno Henrique ou o Juninho, alguém que fica correndo ali direto, dando pressão na saída. E meu time, eu trocaria o Varela, colocava o Wesley, manteria o Ayrton Lucas, porque tem que ser um time veloz. O único ali ficar menos lento, vamos dizer assim, é o Arrascaeta. Só. Porque é o gênio do time. O resto tem que estar todo mundo 100% correndo, e time veloz também nos contra-ataques, e também repor quando a gente estiver sofrendo o contra-ataque, o ataque do adversário. Jogaço. Ontem a gente fez o feijão com arroz, que é o básico, bem simples. Teve 1 ou 2 erros ali que dá para corrigir. Uns erros foi do Varela, do Pulgar, querendo forçar aquele toque. Não dá a volta. Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações, deixa aquele like, compartilha, comenta aí, beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.